Eu fiquei indignado com o que nós estamos vivendo na nossa economia. Daí eu falei, rapaz, vou trazer o Dr. João, que ele foi delegado do Corasquem, né? É isso? Corasquem? É do Corecon. Corecon. E aí eu falei, eu quero saber um pouco sobre essa economia, o que ele acha. Doutor, eu não sei se é eu que estou pegando no pé daquele ministro, como é o nome daquele ministro? Eu queria esquecer do Paulo Guedes, porque, na minha opinião, ele está esquecendo que no Brasil não é só de banqueiro e nem de bancários, e nem de grandes empresários, mas são feitos de muitas pessoas humildes e precisam do apoio do poder público. Bom dia, doutor. Bom dia, Carlinhos, e a todos. Pois é, eu também tenho algumas críticas, né, e ressalvas em relação à política monetária atual. Claro que tem algumas ações ou medidas que surtem efeitos positivos, mas na contramão também é como se fosse um cobertor que quando você puxa para cobrir o peito, você descobre o pé, né? Então, quem está ficando descoberto nesse momento agora são os mais pobres, né? Aqueles que pertencem à classe C e D. Houve um grande aumento da desigualdade social e a gente não tem como negar, né, tapar os olhos para a situação. Não é conversa de socialista, de comunista, muito pelo contrário. Eu acho que isso prejudica principalmente o meio empresarial, porque a gente mina o nosso mercado consumidor, Carlinho. Então, se você tem uma loja de confecção ou de calçados, que antes você venderia os seus produtos para 10 indivíduos, agora com a perda do poder de compra e a queda da renda, você só vende para 7, talvez 8. Então, você perdeu, né, minou os teus clientes potenciais. Nosso combustível hoje está muito caro. Ele sobe, parece que todos os meses. Tem meses que ele sobe 2 vezes. O que está acontecendo com a nossa gasolina, com o nosso óleo diesel, com o nosso etanol? A gente tem que lembrar que no passado, a política econômica estabelecida era de preços administrados, uma vez que a Petrobras tem a maior participação acionária do governo. Então ele intervia nesse sentido, o que era ruim para a empresa, e ela vinha tomando prejuízos acumulados, vultuosos, bilionários. Por conta disso, ela acabou passando a valer cada vez menos, chegou a cair abaixo de R$ 4,00 o valor da ação. É ruim para uma empresa independente, se estatal ou do meio privado, tomar prejuízo, porque você dificulta a questão de investimentos para inovação e melhora na questão de custo, consequentemente no preço. Foi então determinado que, tal como qualquer outra commodity internacional, que eles deveriam flutuar o preço de acordo com o mercado. O senhor, como economista, o senhor concorda com isso? O senhor acha que isso, por ser uma empresa pública, se fosse uma empresa de capital privado, totalmente privado, tudo bem. Mas uma empresa pública, o senhor concorda que tem que ser tão rentável desse jeito? Carlinhos, é difícil porque acho que é sempre preferível, de certa forma, para quem tem um pensamento mais liberal, você não intervir tanto, né? Então, ela tem que se adaptar à realidade do mercado. Se você artificializa alguma coisa, num primeiro momento pode ser que surta algum efeito, mas ele tem normalmente consequências catastróficas no médio e longo prazo. Não seria o caso então de vender isso aí então e pegar o dinheiro para o povo brasileiro e aí, já que nós estamos pagando o preço que o mundo está pagando, para que ficar gastando dinheiro do Brasil nisso? O senhor não acha que nós estamos errados, né? Olha, tem aquelas críticas em relação aos impostos. A carga tributária no Brasil é muito elevada e a gente tem todo um emaranhado, um sistema Frankenstein recortado em diferentes esferas, federal, estadual, municipal. O que incorre aí realmente não é tanto a parte federal, tem o ICMS, vale a crítica que até o Bolsonaro costuma colocar, porque pensa comigo, se você tem uma alíquota, independente se não tenha sofrido alterações, quando você eleva o preço, né, de 4 para 5, para 6, para 7, você está com uma base maior. Então, o que a gente tem visto é arrecadação por parte tanto dos estados como também para a própria União, né? Está batendo recorde de arrecadação de impostos. Puxa, tem gente que até aponta como sendo algo muito positivo. Na verdade, o que está ocorrendo é o imposto inflacionário. O Brasil ele tem uma dívida muito grande e ele vem contendo artificialmente, pagando juros abaixo do que seria o correto para equilíbrio, um pouco acima da inflação oficial. Hoje o IPCA
que acaba de fechar em mais uma alta, 9,5%. Quer dizer, todo mês isso acontece, né? Todo mês vem elevando, inclusive parece assim um despreparo em relação à política ou à equipe do Bacen, né, do Banco Central. Em dezembro... E do Paulo Guedes também, né? Pode colocar ele também, porque tá fala demais e faz todo tipo de projeção e que acontece justamente o inverso, né? Então, a gente coloca assim que em dezembro do ano passado... Põe a cara do rapaz aqui. Esse cabo aí, o Paulo Guedes, esse aqui que o senhor está falando, né? Pois é, era muito fã, mas acho que deixou a desejar. E ele se perdeu, porque a hora ele fala uma coisa que o dólar nunca vai passar de R$5, a não ser que seja feita tanta besteira. Daqui a pouco, quando bate 6, quase R$6, 5,89, não, é bom até o dólar sim, porque favorece as exportações. Aí começa a cair, ele já profetizou de novo. Não, quem comprou a 5,40 vai ter que sair no prejuízo a Quem R$3. tá no mercado não pode ficar chutando dessa forma. Não, desse jeito, ainda mais ele na posição que ele ocupa, né? Então, justamente o que eu estava colocando aqui, eles colocaram que a inflação seria de 3% para esse ano e está em 9,5%. Então dá para ver que existe um descontrole. Eu acho que não está sendo feito uso das medidas, das ferramentas que poderiam ser utilizadas, principalmente na parte de câmbio. Se está acontecendo essa alta no preço da gasolina, lá fora o barril do petróleo está em $73. Realmente aumentou até num nível superior, anterior a que era antes da Covid, certo? O pessoal produtor de petróleo, os países exportadores, eles seguraram um pouco a oferta, a produção, bombeamento, e daí a demanda está retomando, natural, né? Vindo por conta da queda da atividade no ano de 2020, e daí está tendo esse solavanco. Só que assim, o dólar aqui no Brasil é o único dos países emergentes que está com tanta disparidade assim. Todos os outros, num determinado momento, houve a fuga, porque você sai do mercado acionário e tal, e daí passa pelo mercado de câmbio, você pressiona e o dólar aumentou. Mas daí os Estados Unidos, ele colocou muito dólar no mercado. Então caiu até abaixo do nível anterior também da pandemia. Só o Brasil que não está acontecendo isso. Ele continua ainda com um spread em relação à média das demais moedas dos emergentes de 30%. O que o Paulo Guedes tinha que fazer para isso, para não acontecer essa disparidade, doutor? Ó, se ele já percebe que existe essa defasagem do real em relação às demais moedas de países semelhantes, do mesmo porte e situação de desenvolvimento econômico, e ele está apostando que efetivamente venha a cair, ele poderia fazer uso das reservas cambiais, por exemplo, né? Queimar leilão em linha quando você joga dólares Isso hoje no não mercado. acontece no Brasil. Então, a gente tem 350 bilhões de reservas internacionais, custando aí o spread de taxas entre o que o Fed lá fora nos Estados Unidos paga em relação ao nosso aqui, que já, então, já é um custo o fato de você manter isso aí, mas ela teria que ser utilizada em momentos como esse. Então, eu penso que poderia ser feito a alocação, a disponibilidade de dólares através desses leilões em linha para diminuir, trazer o dólar para baixo justamente para não sofrer essa pressão inflacionária. Porque se ela se mantém, daqui a pouco chega em um determinado patamar que o dólar não vai voltar mais. Porque tudo aqui dentro inflacionou. Se o dólar cair, a gasolina baixa? Baixa, com certeza. Mas abaixa na bomba? Baixa, sim. Será? Hoje está bem flexível. Eu nunca vi isso acontecer. Tomara que aconteça. O gás de cozinha subiu 6 vezes no ano. O gás de cozinha, para o povo cozinhar. Também tem tanto imposto assim que excede ao gás? É que, na verdade, são produtos derivados da mesma matéria-prima que é o petróleo, né? Gasolina, o diesel, o gás e até outros insumos aí para a indústria química, né? Em tudo que a gente vê aqui é possível identificar que foi utilizado petróleo em algum dos materiais ali, sabe? E teve também, se eu não me engano, o dissídio da categoria do pessoal que trabalha do gás da distribuição, por isso que teve esse aumento específico agora. Salário mínimo. Falar que o salário mínimo vai parar com a inflação. Subir R$ 64, 69, né? R$ 69. Tá de brincadeira com o povo brasileiro, porque assim, o salário mínimo brasileiro já tinha que ser uns R$ 5.000 ou mais. Estão de brincadeira com o brasileiro, né? A renda tem caído muito, ela é a menor, se eu não me engano, dos últimos 10 anos. E se a gente colocar todos os índices de inflação, comparado com esse reajuste que está dando 6,3%, então o oficial já está perdendo, porque está dando 9,68%. E não para de crescer. É claro,
Isso aí eles colocam como proposta no orçamento, provavelmente quando vir eles podem fazer um ajuste e vir algo a mais, tá, Carlinho? Então eu já vi isso acontecer, ou a menos. Agora, assim, a questão é, IGPM, ele já pega itens do agronegócio. Então pega os grãos, pode ser o arroz, o feijão, o trigo, o milho, e ele está com 31%. Tanto que aconteceu esse aumento recorde aí na arrecadação dos impostos em 24,5%. Mas por quê? Está vendendo tanto assim mais? Não, é aquilo que eu citei do imposto inflacionário. Você só aumentou a base, os preços se elevaram, né? Então, na média, você veja só 24,5% é porque ele tributa todos esses itens aí, às vezes algumas coisas de primeira necessidade, que está prejudicando tanto aí o pessoal que está com essa restrição orçamentária. Então, realmente, nesse momento, injusto a gente vê um aumento de só R$ 69,00, que representa 6,3%, contra a inflação, em diferentes índices que são calculados, 9,68% IPCA. Ao mês? Não, aos últimos 12 meses. Será acumulado. Que foi só isso, doutor? Mas não é possível. É que eu não entendo essa inflação, doutor, porque assim, para eu que sou povo, para quem está lá em casa, a gente não consegue entender isso. O arroz custava... R$20, foi para 40? Foi para 40. A gasolina custava R$4, foi para R$6. E a inflação só subiu 9%. Mas que inflação é essa? Como que se mede essa inflação? Cada índice vai ter uma cesta de produto e serviço que você coloca pesos relativos. Então, não vai colocar mais a parte de transporte, parte de moradia, educação. Quando você pega o IPCA, ele é bem amplo e pega os preços de varejo e outros o de atacado, por isso que dá aparentemente fica maior. O Brasil tem jeito? Tem jeito, mas tem que fazer muita reforma e principalmente parar com essa intriga, essa briga, incitando a confusão. Isso aí é desnecessário. Daqui a pouco quase que me chega uma outra greve de caminhoneiros. Vocês se esqueceram que há 3 anos atrás tivemos 75 bilhões de prejuízo por conta da greve de 11 dias dos caminhoneiros? Então, isso não é a solução para nada. Tem que colocar a casa em ordem e fazer passar a reforma administrativa e tributária. Como dizia meu avô, vamos trabalhar. Acordar cedo e ó... Tá difícil, mas existem oportunidades, novos negócios surgindo, a gente tem que se readaptar, se reinventar e inovar, Carlinhos. O caminho é sempre esse. Doutor, muito obrigado, viu? Sempre à disposição. Ter o senhor aqui. Quem entende, entende. Rapaz, só tem umas coisas que eles falam que é em inglês. Para mim, eu não entendo é nada.